Boa noite, galera. Começando aqui, programa Bola Véia. Programa que vai falar de música, futebol e gastronomia. Estamos aqui com Manu, ritmista, sambista e grande representante da quebrada, São Mateus e Vila Rica. Estamos aqui com um grande jogador. O cara é complicado, hein? Cara, que estrela. Aí não, hein, velho. Onde vai é campeão. Thiaguinho, Salve. primeira vez que disputou a Kaiser, levou. De primeira, bate pronto. Representando a Zona Sul de São Paulo aí. Desse lado aqui, Fernando. É eu. Pessoal cria da Vila Maria, Lagoinha, Escola de Samba Vila Maria. E vai falar um pouco da história do Lagoa, troféu Desafio ao Galo. E vai ser muito legal esse papo aí. Espero que vocês gostem. É isso aí, gente. Tamo aí. Falar um pouquinho do grandioso Lagoinha aí. Nome forte da Zona Norte. Graças a Deus, né? Isso aí. A gente construiu isso aí. O pessoal que veio de lá de trás fez por merecer. E hoje a gente tá, graças a ele, ao pessoal, rapaziada. Certo. E você, Manu? Que time que você é, Manu? Time da Várzea, eu sou Ajax. Sou Ajax, porém, eu já joguei em outros times, tanto como Flor da Vila, Canarinho, mas meu time mesmo da Várzea de coração é o Ajax da Vila Rica. Cara, eu sou Ajax, porque foi o time que me abriu as portas aí na Várzea. E se eu tenho o nome que eu tenho hoje, sou reconhecido aqui em algumas quebradas, é graças ao Ajax. Isso aí. Lá na Zona Sul, você era qual quebrada lá, Thiaguinho? Lá da Zona Sul eu sou do Jardim Novo Santo Amaro, cara. Eu tenho orgulho de falar que eu sou do Jardim Novo Santo Amaro porque sou nascido e criado lá, sou raiz de lá. Hoje tem um time lá chamado União Nova Geração. A molecadinha tá vindo aí na batente, aí levantando o time novamente. É um time de amigo que só joga amistoso. E foi o primeiro time que eu joguei como amador mesmo, assim que eu tive a oportunidade de pisar num campo de terra, foi no União, Jardim Novo Santo Amaro. Hoje, União Nova Geração. Ô Manu, nessa época de Ajax, de 2009, 10, 11, como foi essa emoção toda? Olha, acho que desde os meus 8, 7 anos eu já frequentava as beiras de campo, tanto em São Mateus quanto na Vila Rica. E o Ajax eu comecei jogando. Mas assim, sempre aquele samba, que a batucada da beira de campo, aquele negócio foi conquistando a gente. A gente começou a liderar uma coisa que estava extinta, que já na época que eu peguei final da década de 90 já estava extinta, que era a batucada da beira de campo, que é uma coisa que não pode faltar, mas já estava extinta. A gente retomou a diretoria de bateria e começou a acompanhar o time. Thiaguinho também foi batuqueira, sambista. Cara, eu venho de família de batuqueiro. Meu irmão tocava pagode num grupo, mas a minha parada já era o rap. Eu sempre gostei de rap, na infância eu cantei rap, de vez em quando eu ainda rabisco algumas coisas, mas não segui essa carreira não. Mas eu sou apaixonado pelo rap e ainda de vez em quando rabisco. Até meti um Libertadores da Várzea aí e tal na época, e de vez em quando eu risco algumas coisas ainda, cara. Eu também, eu venho de família de sambista, mas o meu forte é o rap. Ah, da hora. É da hora. É raiz, né, mano? E você, Fernando, jogou? Cara, eu joguei salão, mas joguei muito pouco. Meu negócio é torcer beira de campo e um samba mesmo. Faz um ritmo também. Eu faço. Como que foi a entrada pra bateria do Lagoa, Vila Maria? Cara, eu em meados de acho que 2001, mais ou menos, 2002, a gente ainda não tinha sede, que hoje é a quadra lá, né? E a gente ensaiava na Rua Caneda, então eu encostava meio que receoso. E aí em 2003 eu subi pra bateria e o mestre que a gente tinha na escola era o mestre do Lagoinha. Quem que era o mestre na época? Era o Colorado. Colorado. Emerson Colorado Merlin. Meu parceiro até hoje, graças a Deus. E aí ele me levou. A gente tinha era mais ou menos meio que um contrato. Tipo, rapaziada, a gente tá no samba hoje, sexta-feira. Nosso ensaio até hoje é de sexta-feira. E amanhã a gente vai ter um jogo. Tem como dar uma encostada? E aí pegou, né, velho? Não tem como. E aí hoje eu atuo ainda na cadência da Vila lá, bateria nossa. Toco surdo de primeira. Arranho uma caixinha também. E torço pelo Lagoinha. Vai fazer junto com o Manu, vai fazer o bloco Bola Véia. Bora. O Thiaguinho vai ser o compositor. Aí sim, demorou, vamos rabiscar. Dá pra puxar esse no ritmo. Vamos rabiscar. É isso aí. No meio disso tudo aí, a gente vai resgatar
a época que de repente você participou mais ativo, que era de 2012, né? O Ajax veio 9, 10 batendo na trave. Batendo na trave. E aí chegou 2012, Conseguimos ser contratou campeão. o Thiaguinho e foi campeão. Você tem muita história para contar de contratações que conta um fato que você acha que foi absurdo aí pra ser futebol de várzea. Lá atrás, quando você era moleque, na época do terrão mesmo, chovia aquela lama. Pra mim, o que ficou gravado na história foi, assim, eu como moleque, o primeiro título que eu vi o Lagoinha ganhando, né? O Lagoinha ganhou vários, mas assim, o primeiro que eu vi foi a Copa dos Jogos da Cidade, né? Estadual, que foi no Pacaembu, então, tipo, foi o primeiro título que eu vi, né? Eu acompanhei, de 2002, mas assim, até então 2004 pra mim foi o auge, que foi aonde eu já tinha certeza de que eu era Lagoinha, mas foi aonde pegou na veia de verdade, que eu falei, porra, esse time aí é embaçado mesmo e é o que eu quero ter pra minha vida inteira e daí em diante nunca mais. Então assim, eu não digo nem que foi absurdo, eu acho que foi, como é que eu posso dizer? Que tocou seu coração. Tocou, né, velho? É diferente, porque assim, quem vive, quem tá no alambrado ali na direta, porque assim, o torcedor comum, ele vai lá só no domingo, né? Ele vai lá só no sábado. E a gente que tá um pouco mais próximo, a gente vive. Eu vivo Lagoinha, a rapaziada que tá mais envolvido vive dia após dia em cima disso daí. E eu acho que eu devo muito isso a esse jogo de 2004 aí. O Thiaguinho tem uma história assim, meio semelhante do que você contou, né? Ele chegou pro lado de cá, que ele é da Zona Sul, lado extremo, e ele viu a torcida e sonhou com aquilo um dia. Conta aí, Thiaguinho, com essas palavras. Em 2010 eu ainda estava tentando algo no profissional, e aí eu tive a oportunidade de assistir a Ajax e Pioneer lá na Arena Kaiser, cara, semifinal de Copa Kaiser. E aí eu vi aquela torcida, as duas torcidas dos dois lados, bandeirão e tal, batucada, e até então não tinha tido contato com aquilo no futebol amador, eu não conhecia aquilo. E eu fiquei encantado, cara, fiquei apaixonado, e eu falei, na hora que eu parar do profissional e vier jogar na várzea, eu quero jogar num time desse porte, dessa estrutura. E aí quando foi em 2012, eu tive o convite de vir pro Ajax, jogar na Zona Leste. E aí a priori, quando me veio o convite, eu falei, legal, bacana, interessante, mas não botei muita fé no cara que me convidou. E até que me ligaram, e aí o Kiko, que era o presidente na época, me ligou, me fazendo convite. Primeira coisa que ele perguntou, você quer ganhar quanto pra vir jogar aqui? Eu me assustei, cara, eu não tinha jogado Copa Kaiser ainda. E aí eu falei pra ele do outro lado da linha, falei, irmão, me vê jogar, depois você fala quanto que você pode me pagar, quanto que você acha que eu mereço ganhar. E ele, não, demorou e tal. E aí aconteceu outro fato curioso também, que eu fui lá no prédio pra fazer a inscrição. Marcelinho, que hoje é meu parceiro, meu irmão, ele me mediu dos pés à cabeça, mediu, com aquele tamanhão todo dele, aquele tamanhão todo, 1,50 m, ele me mediu dos pés à cabeça e falou assim, você bate uma bola mesmo, negão? Aí eu virei pra ele, domingo você vê eu jogar, você tira as suas conclusões, né? E aí me inscreveram, deu tudo certo, fui pro jogo domingo, fiquei o primeiro jogo no banco, entrei no segundo tempo, 0-0 o jogo, mas entrei bem. No segundo jogo já titular, não sai mais, e aí, graças a Deus, aí saímos campeão da Copa Kaiser, que era o sonho da comunidade lá. E, puta, eu não esqueço nunca aquele Pacaembu lotado, 22 mil pessoas. E aí, o mais marcante ainda foi a volta pra Vila Rica, na hora que a gente entrou na rua ali, eu esqueci o nome da rua. Na hora que a gente entrou na Inconfidência, o busão já não passava mais de tanta gente, a gente teve que descer e subir a rua a pé, porque não tinha como mais o ônibus passar, cara. Então, tá tudo vivo na minha memória, sou muito grato ao Ajax aí, cara. E é engraçado que quando a gente elaborou de fazer o programa, ficamos nas pesquisas lá na agência, né? Pra ver quem que a gente ia trazer. E eu pensei no Manu, falar da música. Aí eu lembrei que ele faz uns pratos e tal, tudo. E eu nunca ia imaginar que ele era do Ajax. Conheci. Manu, tirando um pouquinho do foco do futebol, o que você trouxe pra gente hoje? Então, hoje eu vou apresentar pra vocês um prato que é típico lá de Minas Gerais, é um feijão tropeiro, entendeu? É uma comida forte,
uma comida já antiga, tem mais de 300 anos no Brasil, uma comida de tradição, que chegou em São Paulo, tipo, devidamente, sabe, toda essa rapaziada que veio para trabalhar aqui no nosso estado e trouxe. Nada mais é que um feijão, um monte de coisa, leva carne de porco, linguiça, paio, couve, é uma comida bem forte, bem elaborada, entendeu? Uma comida, tanto que quem é da periferia sabe que isso aí, toda a sede, pelo menos antigamente, pelo menos eu peguei essa época que sempre tinha uma comida depois do jogo, a gente ainda quando faz samba nos quintais, sempre vai ter essa comida, sempre tem, então é a comida que eu trouxe pra vocês, espero que vocês gostem aí. Cara, e aí, já chegou na minha mão aqui. Feijão tropeiro, Passa a bola, tropeiro velho. mineiro. Vou passar debaixo da mesa, né? Não, sem Ô Manu, sem jeito. e na época que você tava lá no Ajax, quando fazia aquela resenha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. O tradicional mesmo é sempre o churrascão, né? Certo. Aí tem aquela salada de agrião, salada de tomate. E quando surgia de fazer um diferencial? Então, a gente sempre de sexta-feira, que o jogo sempre era no domingo, sabe, a gente inventava de fazer um caldo de peixe. Sempre na sede. A gente a gente montava um mini fogão lá, entendeu? Aí eu, Jorjão, a rapaziada do Garrafão, toda a gente sempre montava um caldo de peixe, um caldo de sururu, ou às vezes até mesmo um mocotó. A gente sempre inventava alguma coisa. Toda sexta na sede a gente fazia algo pra comer. Toda sexta. E depois dos jogos que a gente voltava pra sede, sempre tinha um churrasco, só que sempre tinha um mocotó, sempre tinha. Isso aos poucos foi acabando. É o que a gente tenta retomar hoje. Isso é a proposta do programa. Na Vila Maria também tem uma história que tem umas nega véia que cozinha da pesada. Acho que você deve ter alguma coisa lá. Tem, pô, tem. Tem, mas não é a nega véia não, mano. Não, é um torcedor nosso do Lagoinha. Sério? Sério. Olha, fala aí O Nego Dá, né? O Nego Dá. Tiozinho é zica. Inclusive, assim, tudo que tem na Vila Maria que envolve comida, é ele que faz. E ele é embaçado, como ele falou assim que lá tinha e meio que se acabou. Hoje no Lagoinha, assim, a gente tentou trazer e a gente meio que conseguiu. Inclusive, o que eu tava falando pro Rogerinho, tanto nos sambas, ou tanto quando que a gente vai fazer samba, ou até no beira de campo, a maioria da rapaziada que cozinha são homens. A maioria. Não tem tanto a mulher, tipo, sabe, interação com a mulher. É mais rapaziada mesmo que cozinha. E você, Thiaguinho? O que você já comeu diferente na beirada do campo, dentro da sede? Cara, Feita lá pelo time mesmo, de verdade. Não foi aquela comprada que você chega lá e fala, pô, igual o Fernando tá falando, foi o Nego Dá que fez, aí você chegou no Ajax, ou no Pioneer, no São Carlos. acho que assim, o diferente da rapaziada que tá aí nos bastidores, né, mano? Que faz o corre da bateria, o mano que faz o corre da diretoria, a gente como jogador, aí eu vou falar até em nome da rapaziada que joga também, cara, é difícil a gente ter a oportunidade de parar pra almoçar, cara, no domingo ou no sábado, por quê? Porque geralmente você sai no sábado de manhã, vai num jogo, acabou o jogo ali, você já sai no corre pra outro jogo, cara, então você vive de lanche, cara, na beira do campo. Você chega lá no outro campo, você para numa barraca, come um hot dog, come um pastel. É difícil você parar para ter uma refeição assim sadia mesmo, um almoço e tal, completa, uma refeição completa mesmo. É difícil, mas de diferente assim que eu comi, cara, foi uma situação que eu fui num jogo com os parceiros e aí tinha uns caras um pouco mais bacana. E aí a gente foi seco num prato lá, achando que era uma coisa gostosa, cara. Enchi o pão do negócio e na hora que a gente mordeu, foi aquela decepção. Foi aquela decepção. Até hoje eu não sei o nome daquele negócio que eu comi. E aí de sacanagem, não, eu passei pro parceiro, experimenta isso aqui que tá da hora. Na hora que o cara mordeu, só foi risada e aí é resenha mesmo. Futebol então, é resenha. Aproveitar, vamos fazer um pit stop, aproveitar e degustar essa delícia que o Manu fez aí, preparou pra gente. E a gente volta em seguida, beleza? Demorou. Mas... Bola rolando, programa Bola Véia. E aí, o que você achou do rango? Cara, Manu, parabéns, cara. Feijão tropeiro aí, maravilha. Thiaguinho, Nota 1000 aí, sem palavras. Só não vou passar debaixo da mesa porque eu não sou loiro. Não passava. Passa a receita depois. Beleza. Parabéns mesmo, de Depois vai verdade. estar ali com a rapaziada a receita. esse trampo que você fez de feijão tropeiro aí, você gastou quanto hoje pra fazer isso aí, cara? Olha, vai depender do
quantidade. Lá de quanto você vai fazer A e média do você lugar que você vai gastaria comprar. Mas para umas 10 pessoas como eu fiz aí, você consegue gastar em torno de 25 a 30 reais. É bem em conta. Para você fazer um almoço mesmo, sabe, para comer bem, aí acompanhado de um arroz, você consegue gastar uns 30 reais, no máximo. Se nós Comendo 5 bem. querer comer esse feijão tropeiro aí na... Olha, se você for num restaurante, lá num restaurante mais renomado que serve comida regional, que no caso é uma comida mineira, você vai pagar um prato aí em torno de 80, 70 reais aí. E naquelas rodas de samba lá de São Mateus, mano? Pô, lá rola de tudo, hein? Rola o Lá- feijão tropeiro. Lá rola mocotó, que é arroz com frango, galinhada. Lá, mano, ali no Veracruz, São Mateus, é muita comida. Todo quintal acontece uma coisa, é muita comida. Ali na churrasqueira é uma carne rolando, é uma panela lixiando, é aquele feijão, é comida simples, barata, mas é comida cheirosa. Ó, você já chega no samba, você já sente o cheiro. Explica pro pessoal como é que funciona esse samba de segunda-feira no quintal lá. Então, rapaziada, ó, pra quem quiser conhecer, o nome do lugar é Bloco Favela, é no Jardim Veracruz, acontece toda a primeira segunda-feira do mês. É Rua Redução de Caguaçu, número 27. É perto do Terminal São Mateus. É um samba que já acontece há 35, 36 anos, no mesmo local. Ali já foi Bete Carvalho, Amigo Neto, dali é o Quinteto Branco Preto, toda essa rapaziada nossa agora que tá vindo, a rapaziada do Berção de São Mateus, Tocão. o Toco, meu parceiro, o Marcelo, toda essa rapaziada que agora tá vindo, que a gente já tem aí igual eu mesmo já tenho 18 anos de música, a rapaziada mais nova, a rapaziada antiga, tudo saiu desse quintal. Quintal do tio Zezinho, do tio Mané, da tia Maria, é ali que tudo começou. Você tá falando de música, né? Geralmente o pessoal pensa que a várzea é só o samba, né? Mas tem o forró, tem o sertanejo, tem o MPB, Rap, que tem é o forte. rap. O Thiaguinho é um cara que gosta do rap. Em São Mateus a cena do rap é forte. Cara, falo pra você assim, eu falei lá no bloco anterior, né? Meu irmão tocava pagode, então acompanhava meu irmão nos pagodes aí da vida aí. Mas o meu forte mesmo foi o rap, cara. Sempre me identifiquei com as letras. Primeira música que eu ouvi assim de rap mesmo foi Racionais MCs, Pânico da Zona Sul. E na hora que eu ouvi aquela música, eu falei, o cara tá contando a minha história, o cara tá falando de mim. E aí me identifiquei de cara. De cara me identifiquei. Sempre escutei o rap levando pro lado positivo. O rap é uma mensagem. Ele quer te passar uma mensagem, uma visão. E aí você tem que pegar as coisas boas e dar seguimento. Então foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Fórmula Mágica da Paz. Cabelo black, tênis All Star, em volta da fogueira. Aí lá na frente ele faz uma reflexão. E aí, da função, quem sobrou? Você entendeu? Então quando você começa a entrar no entendimento da letra, você fala, pô, é minha história, aconteceu aqui do meu lado, eu vou desviar meu caminho por aqui. Entendeu? E aí de bate pronto já veio o futebol. Então assim, você que cresce na periferia como eu, como a maioria, como todos nós aqui, você tá ali lado a lado, com droga, com criminalidade, com tudo. Então tá muito próximo de você. E aí você se espelha muitas vezes naquilo. E aí você começa a enxergar outros caminhos. E aí o rap me deu outro norte. O futebol me deu outro norte. Entendeu? Então comecei a jogar, sonho de ser jogador como todo mundo. Tive a oportunidade em alguns times. Mas aí, por não ter uma família estruturada, chegou um ponto que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu sonhava, ou eu sobrevivia. E aí eu escolhi sobreviver. E aí conheci a várzea, descobri que na várzea eu tinha possibilidade de ganhar uma grana. Opa, falei, vou entrar nesse meio. Tenho dom, Deus me deu dom, vou entrar nesse meio. E aí comecei uma história ali bonita em 2012, fui campeão da Copa Kaiser com o Ajax. E ali abriu várias portas pra mim. No outro dia eu tinha mais de 500 solicitações de amizade no Facebook. Entendeu? Eu me vi numa mesa que nem a gente tá aqui hoje, mas do lado do Mano Menezes, numa entrevista, fui o craque Kaiser da final. Do lado do Mano Menezes, na época atual, treinador da seleção brasileira, 20 mil pessoas no Pacaembu, entendeu? E aí eu falei, pô, tô do lado do treinador da seleção brasileira, tava ali jogando profissionalmente, não tive essa oportunidade, e muitos caras que estão no profissional hoje não teve a oportunidade que eu tive de estar do lado do treinador da seleção brasileira, entendeu? Então assim, eu tive mais momentos felizes como amador do que como profissional. E assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, Thiago, mas por que não deu certo? Aí eu respondo, deu certo.
Porque tudo que eu tenho hoje foi o futebol que me proporcionou. Meus amigos, que é o mais importante, acho que é a amizade. Você poder chegar nos 4 cantos da cidade, no interior e ser reconhecido. Não pelo fato de você ser jogador, mas pelo seu caráter, pela sua humildade, entendeu? Você ter porta aberta. E aí me abriu porta de trabalho, emprego que eu tô hoje, me ajudou na faculdade, pude me formar, sou formado em administração, entendeu? Então pra você ver, o cara que saiu da periferia, que tinha tudo para ser um criminoso, optou por outro caminho, mais difícil, mais duro, porém tô vencendo, cara. Tô vencendo a cada dia. E eu sou um vitorioso, eu me considero um vitorioso, graças a Deus. E é exemplo Exatamente, da sua quebrada. Exatamente. Eu tenho. Se espelha em você. Exatamente, eu tenho Tanto orgulho. no futebol quanto no estudo. Sim, claro. Seus primos, Sim. né? Família. Eu acho que assim, tem muito cara hoje, assim, aí falando pros caras que ainda jogam bola hoje no amador, tem muito cara que quer viver de bola, cara. No amador não dá. Infelizmente não dá. Eu também sonhei em ser jogador e viver da bola, mas não dá. Então, cara, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma mentalidade de querer estudar, de querer crescer na vida, porque a hora que você precisa de um hospital, se você não tem um convênio, você vai penar na rede pública, cara. Infelizmente a rede pública não te dá o suporte necessário, você entendeu? E aí eu sou um cara que hoje eu banco a minha casa, eu tenho a minha avó que mora comigo, então eu que garanto o sustento da minha casa, e aí eu trabalho e jogo futebol aos finais de semana. O futebol pra mim é um complemento, é uma feira, é uma mistura, é um rolê com a nega véia, você vai num restaurante, então é dinheiro de futebol, entendeu? Meu trabalho é outras prioridades aí da minha vida. Essa mudança que teve, né, essa título da Kaiser, alguma passagem não tão bem sucedida no futebol profissional, a chegada dessa oportunidade no trabalho atual que você está hoje, proporcionou para você a chance de melhorar, Sim. Né, sua casa, Sim, a com situação certeza. da sua avó. Com A gente te certeza. acompanha bastante aí pela mídia e tal. E assim, esse elo que você tem com a sua avó é muito importante. Sim. Né? Que continue, que ela hoje, eu acho que você consegue dar o retorno de tudo que ela lutou, né? Aham. Vejo que você já tá quase. É complicado, cara. Falar de família é complicado, porque eu cresci num barraco de madeira, cara. Quem conhece a minha história sabe. Eu cresci num barraco de madeira e eu morei nesse barraco de madeira até meus 29 anos. Hoje eu tô com 32, aliás. E a minha mãe, eu perdi a minha mãe com 18 anos. E aí, quando eu perdi minha mãe, eu pedi pra Deus, cara. Eu falei, Deus, não leva minha avó antes de eu poder proporcionar um conforto pra ela. E aí, depois do futebol, depois que eu fui campeão da Copa Kaiser, naquela época rolava grana, né? Você é campeão, você é pra outro time e tal, rolava grana pra você assinar e tal. E aí, o que eu pedi pro Marcelinho? Eu falei, Marcelinho, eu quero continuar no Ajax, porém, eu não quero nem dinheiro, cara. Me ajuda a construir minha casa, que a minha situação é essa. Aí ele falou, não, vou te ajudar, neguinho, tal. Fui na minha casa, viu a realidade e decidiu me ajudar. Porém, no mesmo período, surgiu uma obra lá, que eu morava na beira de um córrego, surgiu uma obra que ia passar e revitalizar toda a estrutura ali, canalizar o córrego e passar uma avenida. E aí eu não pude construir. E aí nesse mesmo período as coisas foram melhorando pra mim, que eu comecei a estudar e tal, e aí o emprego melhorou, a situação também, aí eu aluguei um apartamento, tirei minha avó daquela situação ali de barraco, de ter medo de chuva, de enchente, e aí levei ela pra um apartamento, cara, e hoje a gente tem um conforto, a gente tem uma casa bacana, e o mais gratificante hoje é poder saber que minha avó tá bem, tá confortável, entendeu? Poder proporcionar pra ela o que eu não pude proporcionar pra minha mãe. Ser feliz que você hoje é um cara formado, Sim. tem uma grande profissão, né? Sim, graças a Deus. A Várzea, ela é muito louca, né? A gente pega um cara que é diretor de bateria, hoje é músico profissional, se arrisca na cozinha, mandou bem pra caramba, né? Então, ano que vem eu vou estar estudando também. A gente pode dizer que a gente contraria as estatísticas, né? Claro. E o Thiaguinho tava falando de família, e olha quem chegou aí. Aí, ó. Oba, Chegou aí, ó. Família do Lagoa aí, ó. Chegou Aí, o começo. Fernando. meu parceiro, boa noite. E aí, O começo de tudo. Beleza? Firme? Chegou lá da Vila Maria? Estamos chegando. Vamos dar... Tá o trânsito aí, tá. Rapaz, tá complicado, hein? Tá complicado. Mas conseguimos chegar. Vamos... E aí, Fernando? O que você tem pra falar aí do seu parceiro que acabou de chegar aí, nessa resenha aqui? Aí é relíquia das relíquias, né, velho?
Aí é. Da antiga. Pra quem não sabe, a primeira sede do Lagoinha foi feita na casa dele. Poxa, maravilha. Entendeu? Foi construída e até hoje tem, né? Até hoje. Depois da sede não foi feito mais nada, mas é onde a gente guarda alguns troféus, algumas coisas. Eu acho que ali porque o pessoal conta muito a história do Lagoinha a partir de 74, né? Mas 74, na verdade, foi quando surgiu a sede de fato. Mas existe uma história anterior do Lagoinha, que até mesmo eu, que sou de 68, é a partir de 68 que começa a história do Lagoinha, né? Em 74 foi quando eles decidiram realmente formar o time e nomeá-lo como Lagoinha, né? 73, 74, porque a partir de 74 é que se concretiza a sede. Mas a história do Lagoinha é mais antiga, é 68. É o ano que eu nasci, 68. Então, quer dizer, a gente está lá desde criança. E a história antes de 73, 74, a gente sabe porque os antigos contam. O pessoal mais antigo, Jamil, que ainda é um dos fundadores que ainda estão aí vivo aí, fortalecendo o Lagoinha, Jamil, Mazinho que está aí, Adilson da antiga também, Paraná. Mazinho, Paraná. O Mazinho hoje acho que já está com quase 80 anos, né? Então quer dizer, são realmente pessoal, né? Porque o que acontece em 68, para quem você vê, o Lagoinha da Vila Maria, mas a história de 68 não se deu na Vila Maria. Pô, na verdade essa foi na história Zona aí é Leste, o povo não importante, hein? sabe, o pessoal não conta sabe. essa daí é O pessoal não importante. sabe. Ali naquela região do Cangaíba, beirando ali beirando a Marginal, né? Ela muda de nome quando já passa ali do Aricanduva. Ayrton Senna. A Ayrton Senna ela tem ainda até hoje, é o Parque Ecológico agora. Sim. E ali tem umas lagoas. Pro lado de cá, como ela é fronteiriça ali com a Dutra, e o que o pessoal fazia de final de semana? De sexta-feira, reunia o pessoal, isso aí é 50 para 60 já. Anos 60, começo até 68, o pessoal ia acampar naquela região que era fronteiriça com as lagoas, daí a questão do nome. Então o pessoal ia para lá na sexta-feira, que eles iam a pé pela Dutra, ficavam acampados lá, eles faziam na época, chamavam os bailes, né? O pessoal fazia os bailinhos deles lá, pescaria, e lá tinha um campo e eles jogavam futebol do lado dessa lagoa. Aí a partir de 68, quando o pessoal já ficou mais velho... Tinha crocodilo nessa lagoa aí? Com certeza. Ia lá da Vila Maria, velho. O crocodilo que tinha na lagoa. Passou a ser o símbolo da Lagoinha, né? Não tinha. A questão do crocodilo, do jacaré, que até hoje foi adotado, né? Aí foi quando se deu realmente o interesse de montar o time, que aí o pessoal já estava mais velho, o pessoal já não ia mais acampar para lá, e como o pessoal era da Vila Maria, foi quando se concretizou a sede, que é onde é a minha garagem até hoje, né? Onde eu moro ainda até hoje. E aí foi daí que surgiu mesmo o Lagoinha de fato, né? O nome em homenagem à questão da lagoa, né? Mas a origem era na Zona Leste. Mas o povo era da Zona Norte. O povo era da Zona Norte, o povo era da Vila Maria Alta. Você já é um cara da antiga. O programa Bola Véia, ele vai ser o resgate dessa época. Só dos anos 70 pra cá, e unir junto com essa rapaziada que já é do Thiaguinho. Então a gente tem grandes nomes aí, como Sapeiro, Mossoró, Funeral, Divani, Todos jogaram no Lagoinha. Zulu. Todos. Quem que você fala dessa época? Rapaz, Que hoje, se a gente for lá, né, falar assim, ó, vamos nome assim, X, chega na Vila Maria, todo mundo dar um vai falar, exemplo. ele é o camisa Vila tal. Maria não, se chegar em São Paulo todo. Um exemplo mais claro é, tipo assim, tem aquele cara da antiga que carregou e tal. O cara hoje ele vai no jogo nosso, né, do time, o que ele faz? Ele encosta no alambrado e ele fica na dele. O pessoal da atual nem dá bola pro cara. Não conhece. O cara acaba sendo como esquecido. Só aconteceu isso. Não E é o cara respeita que- a história do cara. E aquela história ali foi o cara que ajudou a bancar o fardamento, ajudava a lavar, fazia o corre do caminhão, e hoje ele tá na beirada do campo, O pessoal não ninguém conhece, sabe quem que é o acontece mesmo. cara. Isso É. acontece mesmo. E muitas das vezes, a molecada sabe quem que é o cara, vai falar assim, isso aí já é veterano, já era, passou. Mas não passou, aquilo ali é uma história. Não só do futebol, como a história de São Paulo. Porque eu vejo esse pessoal que
trouxe a Várzea até hoje, na estrutura que tá, é a história de São Paulo. Essa questão, inclusive, que o André citou aqui, de acontecer do tiozinho e tal, tá ali parado ali, ninguém saber, o pessoal mais novo não saber. Isso aconteceu, eu vi acontecer com o Daído. O Daído, o França, o pessoal sabe que surgiu no Lagoinha e tal, o França com 15 anos já foi campeão com a gente e tal. Mas teve um centroavante no Lagoinha chamado Daído que era lendário na antiga, entendeu? E eu vi o Daído mesmo agora, muito recente, antes dele falecer, ele lá realmente na mesma cena que o André relatou agora. Na beira do campo lá, estava assistindo o Lagoinha e tal, e o pessoal não sabia quem era. A gente que era da antiga foi lá e apresentou pra molecada mais nova, falou, isso aqui é monstro. Não. Isso aqui é a lenda viva. Vamos ir mais além? Isso aconteceu no jogo da Copa que nós estávamos disputando agora, sábado. Que tava o Gilmarzinho lá do lado. monstro. E tipo assim, ninguém sabia. Aí o Cris falou, eu não sabia. Aí o Cris falou, pô, esse menino aí é o Gilmarzinho, pô. Fazia chover e tal. Só que assim, pra mim, eu sou um pouco mais novo, é difícil, porque assim, eu tenho algumas fotos, mas eu não vou, tipo assim, hoje você tá aqui, eu não vou conseguir, tipo, Identificar. se eu te conheço hoje, daqui 60 anos, eu vou lembrar de você. Se eu não conheço, eu vou ver uma foto, beleza, 30 anos atrás. Entendeu? Então, tipo assim, mas a gente mesmo, nós, os que somos mais novos, a gente tem na memória porque, assim, os mais antigos levam isso com eles. Tipo, o pessoal Mangana, Fubá, leva todo mundo. Então, tipo assim, a gente tem alguns hinos, e nos hinos colocaram o nome da rapaziada que trouxe, né, o Lagoinha pra cá. Mas é bem recente, aconteceu recentemente, sábado agora, passado. O Gilmarzinho é até importante para o Lagoinha, que o primeiro título do Lagoinha foi em 86. O Gilmarzinho fez o segundo gol, que foi o gol do título. Né? Então, quer dizer, está marcado na história, e ele é lenda viva mesmo do Lagoinha. A história, agora, o nome que o Fernando citou aí, isso aí é o concurso, Mangani é lenda. Mangani é lenda. Mangani, os 4 cantos de São Paulo que falar, todo mundo vai saber quem é. Ele Mangani, participou desse troféu aqui? com certeza, Mangani tá. Conta a Mangani história era. desse troféu pra gente. Rapaz, isso aí. E tem muita gente no Lagoinha que não sabia que esse troféu estava comigo, na verdade. Eu resgatei. Ele chegou com o troféu passando um paninho. Esse eu fiz a questão de trazer, porque eu sei que esse troféu é de 78. Eu falo 86 o primeiro título porque, na verdade, em 78 o Desafio ao Galo, né? Esse troféu do Desafio ao Galo é de 78. Em 78, na verdade, o Desafio ao Galo, o André até lembrou a hora que a gente estava conversando, que, na verdade, na época não existia um campeão de fato. Na verdade, ficava quem ganhou, fica. Então, ou seja, nós tivemos uma série de vitórias, só que quando passava de uma série de vitórias, você ganhava um troféu. Então, nós ganhamos esse em 78 e, justamente, Mangani era o astro do time, aquele ali era o camisa 10 e jogou em muitas regiões de São Paulo também. Ô Thiaguinho, você ouvindo essa história, você tá imaginando você ouvindo isso hoje e daqui 20, 25 anos, você estando num programa, pode ser o Bola Velha ou qualquer outro programa contando a mesma história com relação a você? Já passou um filme na minha cabeça, né? Em 86 eu nasci em 85. Então, pô, tinha um ano, os caras já estavam jogando, cara. Isso é muito louco. E eu acho que o da hora também, já passou um outro filme aqui do futuro, eu chegando lá na Zona Leste daqui 30, 40 anos e falar pros caras, ó, aquele troféu ali da Copa Kaiser ali, eu ajudei a levantar, cara. Eu acho que é a história, cara. Fica pra sempre, eterniza. Você tem foto lá na sede lá do clube, que pra muitos, é amador. Cara, mas tá no sangue, cara. Você respira isso daqui. Você respira, você vive isso 24 horas. São 4 anos aí, 4 anos e meio, 5 que eu tô na várzea, de fato, assim, de cabeça, que você não tem um final de semana livre pra você estar com a família, batizado, você perde tudo, cara. Festa, você perde tudo. Entendeu? E aí eu imagino a diretoria que o corre dos caras, o meu é só jogar, mas o corre do cara, terminou o jogo no domingo, o cara já tá no corre pra arrecadar grana pro outro domingo. É mais difícil ainda, entendeu? Mas assim, é uma paixão nossa que a gente vive
E são histórias que vai ficar guardada para sempre na memória. E lá na frente eu quero poder contar, que nem ele tá contando hoje, que nem o que ele tá contando hoje, que nem o troféu que eles trouxeram hoje. Lá na frente eu quero poder resgatar isso também e passar pra molecada que vai chegar também, cara. Vai chegar no programa com o troféu da História cara, nunca né? paga, cara. Nunca paga. Igual você vê, Falar né, isso daqui, Cris? eu ganhei no paquete. Hoje a dor de cabeça é atrás de. A semana é atrás de dinheiro, né? E antigamente era como a dor de cabeça? Essa mudança que houve no futebol, eu entendo que ela valorizou mais o futebol. Porque é aquela questão, a perna que está na dividida ali é o do jogador e ele tem que se valorizar. Sim. Se ele ganha por isso, ele tem que se valorizar porque eu vejo da seguinte forma. Ele é um atleta. Eu tenho certeza que ele se prepara a semana toda. Entendeu? Então, ou seja, que nem ele falou, ele vive uma vida dedicada, apesar de ser um esporte amador, mas ele vive uma vida dedicada àquilo. E ele não deixa de ser um atleta, mesmo não sendo profissional, mas ele se cuida a semana toda, eu tenho claro, com certeza. certeza. Porque senão não consegue acompanhar o ritmo. E isso gera um custo na vida dele. E se isso gera um custo, ele tem que ter um ganho para continuar mantendo aquele rendimento para a equipe, entendeu? Então, quer dizer, eu vejo com bons olhos. Na época antiga não tinha isso, o cara era um trabalhador, entendeu? E chegava no final de semana e ele metia a chanca, né? Na época que na chuteira era a chanca e ia pro jogo, Ô, a Cris, bola mas estourada. só uma pergunta aí, mas lá atrás já tinha a questão dos caras que a empresa contratava o cara pro cara poder jogar no time da empresa, tal, Tinha um acontecia isso já, patrocinador. né? Sim, na antiga o que eu via muito acontecer era o cara ter uma ajuda de custo muitas vezes para condução. Certo. Porém, já existiam equipes assim já mais profissionalizadas que a meio caminho de se profissionalizar, que eram equipes bancadas por empresas. Aí, o Atlas, a Goodyear bancou muito tempo o time da Goodyear, que de lá a gente teve até um jogador lá, que era o finado Beto Casquinha, que também jogava demais, era monstro também, meio campista. O finado Beto Casquinha jogou na Goodyear há muito tempo. Ele era o sobrinho do Macalé, que é um dos fundadores do Lagoinha também. Então, quer dizer, isso contribui bastante na época. É igual na música também, né? Na música também tem o resgate, né? Tem um pessoal que nem você, tem o Tim Maia lá, que é velha guarda. Que é o reduto da gente Que lá. é um cara que você também pensa que amanhã você vai ser ele. Que nem ele Então, ele tem um resgate dele lá. Então, ele é um cara que resgatou muita gente estava esquecida ali, entendeu? E esse negócio do Berço São Mateus nada foi mais que um resgate do que o pessoal fez e o que a gente também faz hoje no nosso projeto na Vila Rica. É trazer aqui a rapaziada que estava esquecida, tanto que quando eu estive na frente da Toca da Onça, toda a instrumentação nossa foi através da beira de campo, entendeu? A gente tocava, fazia o samba daquela forma que acontecia na década de 70. E sempre trazendo a rapaziada que participou daquilo, os que ainda estavam vivos, entendeu? Manu, o que você indica aí de novidade aí, hoje? Então, rapaziada, Uma roda de samba? Ó, quem quiser conhecer meu projeto cultural Samba Social da Vila Rica, fica na Avenida dos Nacionalistas, número 347, Samba Purinho. E o próprio Bloco Favela acontece às primeiras segundas-feiras de cada mês, Jardim Veracruz, Rua Redução de Caguaçu, número 27, toda a primeira segunda-feira do mês, a partir do meio-dia. Tiaguinho, pergunta que não quer calar. Qual o time que você tem o sonho de vestir a camisa? Que eu tenho o sonho de vestir a camisa, cara. Você jogar. Cara, eu vou falar pra Jogou você. em vários times, mas acho que Falar tem pra- um que você fala, pô. Vou falar pra você a realidade, assim. Eu, corintiano, tive a oportunidade de jogar futsal no Corinthians. Tive a oportunidade de jogar ao lado do Marcelinho Carioca, pelo Corinthians no futsal. Joguei no Ajax, um dos maiores da Várzea. Joguei no 9, um dos maiores da Várzea. Atualmente jogo no Pioneer, um dos maiores da Várzea. Sem contar os outros times aí que eu já vesti a camisa. Então eu acho que hoje, sonho de vestir mais uma camisa, não tenho. Sou um cara que tô aberto a... Não tem nenhum campeonato que você fala, pô, eu queria jogar por aquele X time. Não, De campeonato você escolher, não de você ser... Não, de escolher não. Hoje não tenho. Você não escolheria nenhum time pra Sinceramente você jogar o não campeonato? conheço, um cara aberto às oportunidades. Se tem uma coisa que eu gostaria de ter mesmo hoje, assim, um sonho, é a Copa da Paz, que eu ainda não tenho.
E aí eu... Independente do time. Seria um sonho ganhar a Copa da Paz. Mas aí fica a dica, se um dia surgir a oportunidade de vestir a camisa do Lagoa, então vamos aí à disposição, que é também time grande, entendeu? Então juntou a fome com a vontade de comer. Fez uma manobra. É time grande, Juntou a entendeu? fome com a vontade de Então, comer, mas vamos conversar. Porque a gente tem o objetivo de, sempre que a gente vai lá na Copa da Paz, o pessoal fala, pô, tem que trazer o Lagoinha aqui pra jogar. A gente também tem um sonho de um dia ir lá jogar a Copa, então a gente vai conversar. de repente aí. Vai E conversar. assim, eu queria até citar uma situação aqui. A gente já teve uma história interessante com o Thiaguinho, o Lagoinha, mesmo sem querer. Ele tava jogando, foi 2012? 2012. Ele tava jogando pelo Ajax, né? E eles foram campeões e eles foram jogar em Porto Alegre. Porto Alegre não, em Blumenau. Blumenau? Pomerode. Lá na cidade de Pomerode. E aí aconteceu uma situação lá meio esquisita com ele. Não sei se você lembra, na negritude. Sim. E aí eu conversei com um amigo nosso lá, o Dirceu. Na época ele era dirigente do Ajax, lá da Vila Rica. Grande povo. E a gente conseguiu fazer uma homenagem pro Thiaguinho. Então a gente conseguiu levar o Thiaguinho junto com o técnico da época do Ajax lá, que era o Robson. 2012. Na Kaiser Brasil, a Ajax foi campeão em São Paulo, então tinha a Kaiser Brasil. E nós fomos pra cidade de Blumenau. E lá aconteceu uma situação chata no meio do jogo, a torcida do time adversário, parte da torcida, não vamos generalizar, mas parte da torcida começou a ofender o nosso time com ofensas de racismo, né? Pela cor da nossa pele. E aí foi uma situação chata que gerou uma discussão na mídia, né? Na mídia social, aí, nas redes sociais. Sim. E o Lagoa fez uma homenagem aí pra mim. Eu fui lá num jogo deles, uma faixa não ao racismo. Eu sou muito grato por isso também. E esse hoje foi um piloto do programa Bola Véia. Esse a gente vai procurar resgatar essa história que aos poucos está morrendo na velocidade da evolução do futebol de várzea, que está deixando muita história boa para trás e as histórias que não pode acabar. A gente vai tentar resgatar isso com o tempo. O parceiro Rogerinho, cara, é um museu, uma enciclopédia ambulante, e a gente vai dar tudo certo. Em breve, a nossa fanpage, o nosso canal no YouTube, Instagram, tudo que tiver direito aí de mídias sociais para vocês acompanharem, tá? Sigam a gente aí, dê essa força para nós e vamos junto aí, só bola velha. É isso aí. Finalizando nossa primeira prévia aí, e logo mais, programa completo. Bola Véia, é isso aí. Um abraço. Valeu. Vai, Lagoa! Valeu, bola véia!